Pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Imunes Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. Hoje eu vou falar sobre o seu TCC, o seu trabalho acadêmico que você vai realizar na faculdade ou já está realizando. Então, um detalhe, se você tem dificuldade, você precisa entender como você fazer cada parte do seu TCC. Aqui embaixo tem minha informação para você me procurar e para você conversar comigo e você tirar todas as suas dúvidas e ter uma assessoria que garanta que você faça direitinho o seu trabalho, apresente, crie slide, tudo do zero, passo a passo, viu? E para você que não me conhece, sou Alan, sou psicólogo, trabalho com mentoria acadêmica, assessoria de TCC, então aqui embaixo é o lugar para você procurar minhas informações, viu? E outros trabalhos que eu realizo aqui são trabalhos sociais, mas que você pode ver aqui também, aqui embaixo, tá bom? Eu vou falar sobre uma coisa muito interessante que é resultados e discussão. E aí eu vou te dar algumas informações que é um passo a passo simples para você escrever os seus resultados de discussão de uma forma muito rápida, muito simples, clara, objetiva e que o seu orientador, orientadora, ela vai ou ele vai gostar. Se for fazer correções, vai ser o mínimo possível. Então fique atento a essas informações. Primeiro, parágrafo, lembre dessa palavra. Parágrafo e subtítulos, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, é importante. Sininho, sempre no alerta para receber os vídeos. Comentar, deixar o seu comentário, porque através do seu comentário eu faço outros vídeos baseados nele. E posso estar trazendo todas as informações também atualizadas para vocês. Quer mais? Compartilhe o vídeo. Se você quer mais vídeo, compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais vídeo chega até você. Entendeu? Então vamos lá. A pessoa sempre tem essa dúvida. Como é que eu vou fazer os resultados de discussão? Mas eu queria separar apenas os resultados da discussão. Aí você pode perguntar, Alan, por que você quer fazer isso? Eu vou te explicar no meio do vídeo, tá bom? Mas vamos para a discussão. Discussão é a parte que você vai mais falar sobre o seu trabalho, tá? E você precisa de objetividade, clareza e, sabe o que? Autoridade. Por que eu digo autoridade? Porque é através dos autores que você vai dar autoridade. Tá vendo a zoada, né? Mas não ligue não. É assim mesmo porque é ao vivo. Terceira coisa, autoridade, porque você precisa colocar autores para tornar o seu trabalho com autoridade. Então vamos lá. A primeira coisa seria objetividade. Ser objetivo. A escrita precisa ser objetiva e precisa também ser uma escrita que não é uma escrita que você escreve todo dia na sua semana. Tem que ser uma escrita técnica. Como você vai fazer isso? Vou te explicar. A segunda coisa é em relação à questão de clareza. Sabe, coisa clara? Mas não é como você fala que é uma forma clara, mas é uma forma clara e técnica. Você vai saber também no meio do vídeo também. Então vamos lá. Se você vai pegar um parágrafo e lembra que eu falei parágrafo e subtítulo. Essas duas palavras vocês vão saber logo no final do vídeo. Quando você está escrevendo, você precisa entender o que o autor quer falar para você e como ele serviria isso para as pessoas lá fora, leitores. E aí você, a partir dessas duas perguntas, você vai responder através da leitura e da escrita desse autor. Vai transmitir isso que está escrito para a sua discussão. Se você vai falar sobre saúde, e outra coisa, tem uma coisa muito interessante que você vai fazer que eu vou falar para você quando está construindo a discussão. Então, quando você está fazendo a discussão, você precisa ser objetivo, ser claro. Aí você pergunta, Alan, como é que eu posso ser objetivo e claro? Aí eu vou fazer a pesca onde? No meu autor. Tirei aquele parágrafo daquele autor, quero falar sobre ele e como é que eu vou transcrever ele. Já dei a pista. Você vai se perguntar o que isso fala para você e o que isso pode falar para as pessoas aqui fora, os leitores, entendeu? Então você vai pegar. Se você está falando sobre
a ansiedade em relação a pessoas que não conseguem viver em público porque ela tem essas reações. E ali o autor está dizendo que isso ocorre por conta de fatores genéticos, sociais, econômicos e o que mais? E vamos supor que entra um outro fator que seria interpessoal. A pessoa tem essa dificuldade interpessoal de se comunicar, isso lhe traz uma ansiedade. Então você vai estar descrevendo que conforme o autor X e o ano, ele propõe que a ansiedade ela tem como reações as reações em relação a fatores sobre aí desses fatores você pode destacar que esses fatores são esses, que esse daqui que ele destacou, e aí você vai dizer que, portanto, o autor faz uma relação sobre esses fatores, afirmando que seriam estes os que afetam na comunicação do sujeito ou do indivíduo. Então você vê que é uma linguagem clara para entender que são os fatores que ele atua sobre a pessoa e a pessoa tem essas reações a partir desses fatores. Eu entendi o parágrafo. Aí vamos pular para a parte de que seria parágrafo e subtítulos. Se você quer construir 3 informações dentro dessa discussão, se você for falar sobre a saúde, você vai falar sobre, vamos supor, um exemplo, saúde social, saúde coletiva e saúde econômica. Vamos lá. Aí você vai separar cada um desses, você vai colocar 4 páginas, que aí você vai ter 12 no total aí. Então, se você colocar mais uma para cada uma dessas páginas, fica 15 páginas. Vai ficar 15. Mas vamos supor que seja um artigo que você está fazendo. Você precisa colocar 4 páginas para cada uma dessas partes de saúde social, coletiva e econômica. Como é que eu faço para distribuir isso? Se uma página ela contém 5 ou 4 parágrafos, você pode discutir quantos autores você quer colocar. Aí você vai colocar o autor X, depois desse X você vai dizer que a informação que o autor e o ano traz é que confirma também que está falando do espaço coletivo, da saúde, e aí vai complementando. Você vai complementando a fala, contribuindo com outros autores, até fechar as 4 páginas. Isso fica bem mais fácil de você escrever. Você não vai ficar escrevendo coisas que não tem nada a ver. Vai ser mais objetivo. Aí você pergunta, como é que eu posso ser objetivo? Tá, se você vai falar sobre saúde, a saúde econômica, o autor diz que saúde econômica tem a ver com disciplina familiar e, consequentemente, disciplina educacional voltado à escola ou voltado também às suas relações. Aí você vai dizer que esse conjunto de relação entre o fator familiar, social, educacional estão envolvidos nesse processo de educação da economia. Para a pessoa equilibrar as suas finanças, precisa perpassar por esses caminhos que, segundo o autor, Ano fala ou traz, mostrando que é uma relação entre esses fatores que contribui como facilitador nesse processo da educação econômica. Pronto. E aí você faz com os outros parágrafos também. Lembra que eu falei do parágrafo? O parágrafo foi 5 linhas. No máximo 6, mas dificilmente. Também falei sobre a questão de parágrafos e... Qual foi a outra?
autor. Então, parágrafo, você precisa construir dessa forma. Subtítulo, que é uma coisa também que eu trago como bônus para vocês, que é você dimensionar. Tá, se eu quero diminuir essa carga dos assuntos, eu preciso também fazer uma matemática aqui. Ah, se eu tenho uma coisa e eu preciso dividir ela para que não fique tanta coisa sobre um assunto, eu preciso dividir os meus trabalhos. Então, se eu estou falando sobre saúde e eu vou falar sobre saúde, e aí eu tenho que falar educação, sociedade e economia, aí eu posso distribuir. Primeiro eu faço 5 páginas de um, 5 páginas de outro e 5 páginas de outro, formando aí 15 páginas. Isso fica mais fácil para escrever? Fica. Isso você pode terminar em uma semana a discussão? Pode também, é um artigo, não tem muita coisa. Então acho que tirei a dúvida de vocês. Se ficou alguma coisa sobrando para vocês como dúvida, você pode me perguntar, tá aqui embaixo na informação, você me procurar para que a gente possa conversar melhor. Vai um bônus para vocês. Sempre quando fazer a discussão e o resultado é somente aquilo que você pesquisou, tá? Você vai trazer os fatos e na discussão é explicando esses fatos.